apto e pronto para fazer o melhor possível. Errar, vai errar igual, não adianta. A gente é ser humano, não adianta. Tem gente que fica lá em cima da televisão, fica vendo e vê 30 vezes o replay e consegue errar. Quer dizer, aí quer que um árbitro vá em segundos, milésimos de segundo e decida uma questão tão importante. Então é complicado. Não, né? E essa gente que tu falou era para estar aqui debatendo e não veio debater. Né? Eram para estar aqui. E tu colocaste bem da lei parecidos. Porque se tu leva um frango e tu pega um pênalti no último minuto, tu é herói. Se eu não dei um pênalti no primeiro minuto e aí dei um aos 45, acertei, eu fiz a minha obrigação. E ninguém esquece o que eu não dei. Né? Nesse aspecto são parecidos. Nem vamos falar na questão financeira. Tá? Mas... de alguns, né? Mas seguindo o raciocínio aqui, então a questão do estatuto, e tem outra coisa aqui que o estatuto do torcedor colocou, tá? De que se o torcedor se sentir prejudicado por um lance que eu interpretei dentro do campo de jogo, ele entra na justiça. Eu estive aqui em Brasília, constituí um advogado, comprei passagem, e ficou 1, 2, 3 vezes vem aqui, o Jorge Paulo me acompanhou, por causa de um episódio que eu tive com o Atlético Mineiro em 2007, né, um lance da penalidade que eu assumi, e o cara ficou, queria eu, ele e o juiz, eu até falei para ele, o estatuto diz que tu tem que ser imparcial e isento, mas não diz que tu não tem que ser falível. E como tu falaste, a falibilidade faz parte do ser humano. Então tem mais isso. Isso aconteceu com outros tantos árbitros, mais recentemente com o Sandro, né? Então, abre essa brecha para o juiz chegar e dizer, não, tudo bem, claro que eu fui absolvido. Fui absolvido, estive aqui, estive em Minas Gerais, e hoje em dia, qualquer torcedor pode colocar qualquer árbitro. E aí eu digo para você, sem chance de errar, árbitro de futebol sem ser regulamentado, sem ser profissional, está prestes a acabar. Quem é que vai querer ser árbitro de futebol mais nesse país? Por tudo aquilo que o Salvio disse, tu tem que entrar à mercê do sorteio, tu tem que ser sorteado, tu tem que ir para o campo e apitar e bem, tá? No campo tu recebe R$3.000, é a taxa de um árbitro FIFA no Campeonato Brasileiro. Desconta 27,5% de imposto de renda, na fonte. Desconta 11% do INSS. Desconta 5% do ISS. Desconta 5% da ANAF. Estão anotando? 48%. Isso eu podia falar aqui mais dos 10% para o pai de santo, para a bolinha cair. Tá? Senão não cai a bolinha. O Serapião que é baiano sabe disso, né? O pai de santo é forte. Então, são quase 60%, André. Não, o cara ri, mas tinha que chorar, é trágico, Edinho. Tu imagina, quanto é que eu botei no bolso? Salvo que é bom de cálculo, me disse, 1.800. Para apitar a decisão do Campeonato Brasileiro, que deu 2 bilhões a renda. 2 milhões a renda. Então, e aí? E a cobrança? E o fisioterapeuta, o médico, o doutor, o psicólogo. Há pouco o Afonso Ramos me perguntava, Simon, tu estava na ponta dos cascos com 45 anos. Tu não acha que tem que continuar apitando? Eu disse, não. Vai cair para 42. E tem que cair para 42. O desgaste, o estresse do futebol é muito alto. As emoções do futebol são muito altas. O estresse do árbitro de futebol. A preparação física, o condicionamento físico. Eu acho que o trabalho que essa comissão está fazendo aqui, o Sérgio, o Cunha e o Serapião, louvável. Mas hoje eu digo aqui sem chance de errar. O Brasil não tem um trio preparado para a Copa do Mundo que vai ser disputada aqui no nosso país. E quando eu quero dizer preparado, é como a FIFA quer. Conhecimento e fluente em inglês, no mínimo em inglês. Sabendo mexer com computadores como poucos. E no exímio parte física. E bom tecnicamente. Temos potencial? Temos. Aqui na mesa tem um. Que tem possibilidade. Mas desde que seja trabalhado para isso. Vocês imaginam a fiasqueira aqui no Brasil? O time já está meia boca, Edinho. A seleção brasileira. E se nós não tiver apito ainda, vou te contar. Aí vão fazer Copa para o europeu jogar. Nós temos, a Copa é daqui. A Copa é aqui, como o cara diz, depois da Ponta do Guaíba, lá no Rio Grande do Sul. Está ali amanhã. E certa feita perguntaram para um grande preparador físico, agora um ano atrás, estava conversando com ele, vem aqui, tu tem o patrocínio, tu tem o dinheiro que tu quiser, mas me faça esse atleta campeão olímpico em 2016. Ele olhou para o cara e disse para o empresário, disse, meu amigo, já é tarde. Já é tarde. Tu não prepara um cara, o Jamir que é do atletismo, um cara daqui para ganhar medalha de ouro ali.
Tu não prepara um árbitro agora para arrebentar a boca do balão na Copa do Mundo. Isso tem que ser um processo. Tá? E vejam bem, eu estou falando uma crítica aqui, não é uma crítica aos árbitros, com o maior respeito, porque no meu DNA eu sou árbitro de futebol, nós temos potencial, nós temos bons árbitros de futebol, Seneme, Paulo César, o Sálvio não tem mais idade para a Copa do Mundo, o Eber, o Voaden, são candidatos, o Sandro, mas são candidatos. Hoje, eu acho que tu pode corroborar comigo, Sérgio, prontamente hoje não temos. Que chegar e dizer, esse é o árbitro da Copa do Mundo. Não tem. Então é esse processo, esse desgaste que tem a arbitragem de futebol, e fruto muito disso aqui, que tem que imediatamente, eu pediria a gentileza e o favor dos deputados, se não revogar isso aqui, no Estatuto do Desporto, revogar essas medidas a partir de 1º de janeiro de 2012. Tá? Revogar essa questão da justiça, revogar o sorteio e regulamentar o árbitro de futebol. É fundamental tu regulamentar. Sob pena de não querer mais apitar. Quem é que vai querer apitar? Eu vou sofrer um estresse desgraçado que eu sofria para ganhar 8 mil cruzeiros por mês. 8 mil reais por mês. Aí qualquer jogador, o Derlei sabe disso, nós estamos falando da Série A. Evidentemente que os jogadores também têm seus problemas na Série C, na Série D, que também é uma responsabilidade imensa, tu nomear árbitros para a A, B, C e D. Até porque a D, nós vimos aí outro dia, o maior público, média de público é do Santa Cruz, que foi para C. E isso é outra coisa inadmissível. Uma comissão formada por 3 pessoas, escalar 200 homens por semana. É mais ou menos o que vocês escalam. Série A, Série B, Série C e Série D. É difícil, por mais observadores que tu tenha, é difícil tu fazer uma análise profunda e tu, esse levantamento todo e apostar nos árbitros. Então, eu acho que isso aqui não é querer, é uma oportunidade, Edinho, tu que está nesse embate há tempo. Eu acho que nós temos que encarar de frente. Eu acho que o árbitro de futebol não é tudo. Agora, o futebol sem o árbitro não é nada. Outro dia eu vi o presidente do Esporte Clube Internacional dizer que o Inter fatura de 8 a 9 milhões por ano. O Internacional de Porto Alegre. Aí quando pergunta, vamos profissionalizar, não tem dinheiro. Então a primeira coisa que dizem, querem poupar palito e banquete. O árbitro é fundamental. E para ti ser um bom árbitro de futebol, hoje tu tem que estar bem fisicamente. E bem fisicamente, treinando, ter tempo de repouso. As lesões que acontecem. E os árbitros, eu também tive várias lesões na minha vida, como o Salvo ali teve um companheiro que teve esse problema. O que tu investe, o que tu tira. Eu me lembro que em 2005, André, a FIFA inventou o tal de inglês. Quem sabe inglês vai para a Copa, quem não vai. Eu deixei minha família, comprei dinheiro e fui para Toronto estudar. Criança, entrei numa sala de aula lá, e tinha dado meus filhos 15, 16 anos, eu estava lá um mês estudando com eles. Dinheiro do meu bolso, para ir para a Copa do Mundo em 2016. 2006. A CBF apoiou. Poderia, no meu modo de ver, apoiar mais? Poderia. Evidentemente que poderia. A CBF ganha milhões e milhões por ano. Me deram, posso também fazer um registro, o Marco Antônio Teixeira e o Ricardo Teixeira nos deram um apoio que nós fomos, principalmente para 2010, na Granja Comaria, onde fomos treinar com psicólogo, com fisioterapeuta, com médico, enfim, um período de um mês. Mas poderia ajudar mais? Poderia. Hoje, se não fizer isso aí com esses jovens árbitros candidatos para 2014, nós não teremos árbitros. Então eu acho que está mais do que na hora de nós discutir seriamente essa questão, regulamentar o árbitro de futebol, e porque, vejam vocês, você tem uma categoria que debateu, que acredita na democracia, como eu falei anteriormente, fizemos a assembleia de norte a sul desse país, chegamos à conclusão que 93% dos árbitros foram contra o sorteio. Em 2013 eu me reuni com o presidente Lula, e ele também manifestou contrariamente ao sorteio. Disse ele, com as palavras dele ainda, por isso que o socialismo não deu certo, não é todo mundo igual, o linguajar do nosso presidente. Então eu acho que está mais do que na hora. Nós esperamos, ou sob pena de você tomar uma atitude mais radical da arbitragem. Sob pena na época nós fomos e viemos conversando, e viemos conversando, e viemos conversando. Porque senão não tem outra alternativa aos árbitros a não tomar uma decisão mais radical, e aí sim ver o que acontece. Porque o que os dirigentes, vários dirigentes, presidente de federações, o futebol pode estar bancarrota. Agora eles estão com o boi na sombra. Então eu acho que está na hora de dividir esse bolo. E está passando da hora dos árbitros serem melhor reconhecidos, mais bem remunerados,
não é? E profissionalização, quando nós falamos em profissionalização, não é só o salário. É condições técnicas. É segunda-feira se reunir e debater aquele lance, porque tu errou aqui, usando a experiência de um Serapião, de um Edson, de um Cunha Martins, o que tu errou, porque nós estamos sempre aprendendo. Então eu agradeço a oportunidade, eu acho brilhante essa iniciativa desta comissão de estar debatendo esse tema extremamente importante, mas que realmente surge efeito, né, para nós cobrar o retorno, o feedback disso aí, porque do jeito que está não pode ficar mais. Obrigado pela oportunidade. Agradeço ao senhor Carlos Eugênio Simon, assim como todos os expositores, e na condição de autor do requerimento, para que a gente fizesse essa audiência pública, até por conta de que está uma audiência bem informal, sem precisar inscrição, eu gostaria de fazer algumas ponderações, uma das quais me sinto quase que já contemplado em relação à necessidade que nós vemos, que é uma unanimidade em relação à profissionalização dos árbitros de futebol. Realmente é inadmissível, Simon, que